tudo bem? Vamos continuar então com nossos estudos sobre eletrodinâmica, resistores, coisas do gênero. Então na aula de hoje a gente vai ver basicamente dois tópicos, tá? Um é sobre efeito Joule e o outro é sobre resistores ôhmicos e não ôhmicos, a chamada primeira lei de Ohm. Então muito bem, vamos lá. Deixa eu projetar aqui na tela com vocês a nossa apresentação para a gente poder começar a discutir esses fenômenos. Então, a primeira coisa que nós queremos discutir aqui é o seguinte, efeito Joule. O que é o tal do efeito Joule? Bom, nós estamos falando na aula passada de circuitos elétricos, de correntes elétricas, então a gente discutiu que uma corrente elétrica é a passagem de cargas, no caso, se for um fio metálico, de elétrons, devido a uma diferença de potencial. Perfeito. O fato é que, vamos pensar no caso de um fio. Você tem um fio, tem aquela malha do fio, tem os átomos do fio. Quando os elétrons começam a passar de um lado para o outro do fio, num movimento ordenado, numa corrente elétrica, eles começam a se chocar com a rede cristalina do fio, ou seja, com os átomos que compõem esse material. Quando eles chocam, eles acabam transferindo energia para esses átomos e acabam aumentando a temperatura desses átomos. Então, desses átomos e do corpo como um todo, né? Então, o que acontece? Esse efeito Joule é o nome que a gente dá para a transformação da energia elétrica em energia térmica. Toda vez que vamos simplificar um pouco a explicação, que eu coloco alguma coisa na tomada de uma pilha ou algo assim, em que eu tenho uma corrente elétrica, tem uma energia elétrica na forma, aí, a corrente elétrica transportando esses portadores, e essa energia elétrica se torna energia térmica leia calor, tá? Se torna calor, aquecimento. Quando acontece isso, eu tenho, então, uma dissipação por meio de efeito Joule. Tranquilos? Aqui eu coloquei para vocês na apresentação 3 exemplos bem cotidianos, só para a gente entender onde que acontece isso. Então aqui, bem na esquerda, aqui vocês têm, isso aqui é um aquecedor, o pessoal usa às vezes para acender o carvão na churrasqueira, ou para dependendo do modelo, até para esquentar água, o pessoal chama em alguns lugares de rabo quente isso aqui. Você liga na tomada, ele aquece e aquece o material, ou aquece, no caso, para acender o carvão. O chuveiro aqui, ó, também, você liga na tomada, tem lá um resistor, que a gente acaba chamando de resistência do chuveiro. Na aula de hoje vamos discutir esse termo, não é o melhor termo esse, o termo correto é resistor. Mas você tem na prática a energia elétrica sendo transformada em energia térmica. E esse calor, essa energia térmica aquece a sua água. Isso aí é efeito Joule. E aqui também tem um ferro de passar roupa, mesma coisa, né? A gente liga na tomada, ele aquece a parte do ferro e eu consigo passar daí a roupa, os tecidos de modo geral. Também, pessoal, chamado efeito Joule. Então, efeito Joule nada mais é do que transformação de energia elétrica em energia térmica. Quando que acontece? De um modo geral, quando eu ligo alguma coisa na tomada e essa alguma coisa sofre um aquecimento. Para frente discutiremos com mais detalhes isso. Mas um fato que eu quero chamar a atenção para vocês é que eu mostrei 3 exemplos para vocês em que você realmente quer que ocorra o aquecimento. O objetivo ali, ou do sisteminha para acender o carvão, ou do chuveiro, ou do ferro de passar roupa, o objetivo deles é aquecer. Mas muitas vezes você não quer que aqueça, e mesmo assim vai ocorrer efeito Joule. Tá? Então, tem situações em que você quer minimizar esse efeito Joule, tem situações que você quer maximizar. Depende muito da situação em particular. Perfeito? Tranquilos? Então, efeito Joule é isso aí, sem muito segredo. Segunda parte que eu quero discutir com vocês é isso aqui, ó, pessoal. Resistência elétrica, o conceito de resistência elétrica. Então aqui vamos lá, muita calma nessa hora, para a gente poder entender o que a gente está falando. Então vamos só lembrar a aula anterior. Eu falei para vocês assim, se você tiver uma diferença de potencial e um material condutor, você vai ter uma corrente elétrica. Perfeito, isso é correto. Só que o que acontece, até associado ao efeito Joule, que é o tópico dessa aula, é que quando essa corrente, quando esses elétrons ou esses portadores de carga vão atravessar o material, vão atravessar o condutor, eles têm uma dificuldade para atravessar, porque eles vão colidir com as moléculas, com os átomos do material. Essa dificuldade, o valor dessa dificuldade, a medida dessa dificuldade, nós damos o nome de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é um valor, é um número que vai medir o quanto difícil é para o portador de carga elétrica atravessar aquele condutor. Quanto maior a resistência, mais difícil. Quanto menor a resistência, mais fácil. Aí, quando a gente for usar nos circuitos elétricos, tem um desenho para isso aqui. Aqui tem, vou acompanhar o mouse ali, ó, um que a gente chama de resistor no padrão americano e no padrão europeu. São as formas que vão aparecer para você no teu exercício. Então, pode aparecer como se fosse representação de uma mola, né, uma molinha aqui,
que é o padrão americano, ou pode aparecer uma caixinha, que é o padrão europeu. Tanto faz, sem problema nenhum. As duas formas aparecerão para vocês. Agora, eu quero chamar a atenção para uma questão de nomenclatura. Professor, mas está escrito resistor, e você falou sobre resistência. Perfeito. Resistência é a propriedade, a medida da dificuldade, é um número. Resistor é o equipamento, tá? É a pecinha. Quando vocês, se algum de vocês já viram, o chuveiro elétrico não tem uma molinha lá dentro que a gente chama de resistência do chuveiro? Então, aquilo lá, na verdade, o termo correto seria o resistor do chuveiro. Resistência é a propriedade que ela tem. Perfeito isso, pessoal? Então, só para acertar a nomenclatura, resistor é o dispositivo. Resistência é a propriedade que ele tem, é o número que representa essa propriedade. Tranquilos? Muito bem. Aí, eu coloquei para vocês aqui um desenho básico, para entender como que aparece no circuito. Então, aqui você tem, acompanha o mouse, ó, tem dois pontos, vamos chamar aqui, por exemplo, de ponto A e ponto B, e aqui tem o nosso resistor, com uma certa resistência. E aqui tem um U. Bom, o que é esse U? U é a chamada diferença de potencial. Cuidem com a nomenclatura, porque tem duas nomenclaturas muito parecidas, mas são coisas diferentes. Uma é o V, que é o potencial, e a outra é o U, que é a diferença de potencial. Então, a partir de agora, a diferença de potencial, nós não usaremos mais a letra ΔV. Lembra que antes usávamos ΔV? Não, não é mais ΔV. Agora vamos chamar de U. Professor, por que essa mudança? Porque um motivo é que os livros didáticos adotam essa mudança, e outro motivo é que o U está muito associado com a questão de você não ficar usando delta, porque delta, lembra da aula passada, do tópico do trimestre passado, tinha lá um delta que era A menos B, B menos A. Aqui não, U é a diferença nominal, tá? É o valor da diferença de potencial. Muito bem, e aí nós chegamos no valor, na definição matemática da resistência elétrica. A resistência elétrica é definido, olha aqui o mouse, como sendo R igual a U sobre I. Ou seja, a diferença de potencial aplicada neste resistor, nesse condutor, seja do que for, dividido pela corrente elétrica que surge na situação. Perfeito? É assim que a gente define resistência elétrica. Mais para frente, vocês perceberão que nós usaremos essa equação na forma linear. Nós passaremos esse I multiplicando para lá. Vai ficar aqui U igual a R vezes I. Mas, por enquanto, estamos ainda na definição prévia de resistência. Usaremos assim. Tranquilos? No sistema internacional, você mede volts por ampere. U não é medido em volts. Corrente não é medida em ampere. Então, é volts por ampere. Só que volts por ampere tem um nome. Chama-se ohm. Então, você diz que a resistência elétrica vale 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms. Tá? É assim que a gente trabalha com este valor. Perfeito? Aqui um exemplo para a gente conversar um pouquinho a respeito. Então, vejam bem, o que nós temos aqui? Eu tenho ponto A com 25 volts, ponto B com 10 volts, um resistor que eu não sei qual é o valor dele, qual é a sua resistência, e uma corrente de 3 amperes. Então, aqui um exemplo qualquer, eu quero só ensinar vocês a usar essa definição da resistência para poder encontrar o valor da resistência deste resistor R. Muito bem. Primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte. Vejam que a corrente elétrica, corrente I, está indo da tua esquerda para a tua direita. Por quê? Essa aqui é a corrente convencional. Sempre vai do potencial grande, 25, para o potencial pequeno, 10. Sempre do potencial maior para o potencial menor, que é equivalente aí do potencial o positivo para o negativo. Tranquilos? Senhor, mas não tem negativo. Sim, não tem negativo nesse caso. Mas é do maior para o menor. Beleza? Bom, quero calcular aqui o valor da resistência. Bom, como é que eu vou fazer para calcular o valor da resistência? Nesse caso aqui, pessoal, se você quer calcular o valor da resistência, como é que ele vai calcular? Vamos primeiro analisar algumas coisinhas aqui. Eu preciso encontrar o valor do U. Quanto é o valor do U? Gente, o valor do U é a diferença de potencial. Veja, no ponto A ela vale 25, no ponto B vale 10. Então o U é 25 menos 10, que é igual, no caso aqui, a 15 volts. Tranquilo isso aí, pessoal? O nosso U vale 15 volts, que é a diferença de potencial. O valor da corrente elétrica I, a corrente elétrica I vale 3 amperes, está ali no enunciado. Tranquilos? Muito bem. Tá, professor, e agora, como é que eu faço para achar o valor da resistência? Então, o valor da resistência não é fazer U dividido por I? É fazer U dividido por I, é a nossa equação. Então, nesse caso aqui, quanto que é o nosso U? É 15. Opa, 15.
dividido, quanto que é o nosso I? Dividido por 3. Logo, nossa resistência vai ser igual a 15 por 3, igual a 5 ohms. Tranquilo? É assim que a gente escreve. Ohms, o símbolo é aquele ali, que eu não consigo fazer o símbolo aqui, né, digitando rapidamente. Perfeito, pessoal. Como é que calcula? É assim que calcula o valor da resistência. Ó, tá resolvida a brincadeira. Simples, só isso. Não tem maiores segredos. Tranquilos? Beleza? Muito bem, muito bem. Agora vamos para outra questão, que é a discussão que eu quero ter com vocês aqui, ó, a respeito dos tipos de resistores. Então, deixa eu só passar para cá, que é o chamado resistor ôhmico e resistor não ôhmico. Vamos lá. Resistor é o dispositivo, beleza? Dispositivo é o resistor, resistência é a propriedade. O que a gente fala que é um resistor? É um resistor ôhmico ou um resistor não ôhmico? Então a gente diz o seguinte, ó, um resistor é considerado ôhmico quando a resistência permanece constante, independente da corrente ou da tensão aplicada ao resistor, se mantida a mesma temperatura. Então aqui nós aprenderemos nas aulas seguintes que a temperatura influencia no valor da resistência. Tranquilos? Mas aqui é sempre na mesma temperatura. Você não está considerando temperatura. Um resistor ôhmico é aquele que você vai ter assim, ó. O valor da resistência é sempre o mesmo, independente do valor do U e do valor do I. É isso que é um resistor ôhmico. Então, se nós pegarmos aqui um gráfico, ó, aqui está um gráfico, esse é o gráfico bem comum, tá? Que a gente tem para resistores. Então, eu tenho aqui dois gráficos, o da esquerda e o da direita. No gráfico da esquerda, inclusive, se vocês observarem ali, nós temos algumas coisas, vou marcar aqui o mouse, ó. Nós temos duas linhas, uma linha reta, que eu chamo de linha R, e uma linha S, perfeito? Bom, se nós olharmos a linha R, vamos fazer a continha juntos aqui. Vou pegar dois pontos quaisquer da linha R, tá? Vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Acompanhe que eu estou marcando no mouse, ó. Marquei um pontinho verde aqui, beleza? Muito bem. Nesse pontinho verde, quanto que é o valor do U? É 40. Quanto que é o valor do I em ampere? É 8. Como que você calculava a resistência? Resistência não é U dividido por I? Resistência é U dividido por I. Então, se você pegar nesse ponto aqui, ó, vamos fazer a continha aqui, ó, quanto que vai dar essa resistência? Vai dar o valor U, 40, dividido por 8, que é o I. 40 por 8, quanto que dá esse negócio aqui? Vai dar, no caso, 5. Concordam? 5. Oh, esse 5 ficou bonito, hein? 5. Vou tentar desenhar o ON aqui agora. Vamos ver se eu consigo. Olha só, uma desgraça, mas enfim, 5 ohms. Tranquilos? Muito bem, quer dizer que neste ponto, quando você fornece 40 volts para esse resistor, uma DDP de 40 volts, a resistência dele vale 5. Ótimo. Vamos pegar um outro ponto aqui? Olha esse outro ponto aqui, ó. Se você olhar esse outro ponto, o valor do U é 20. O valor do I é 4. 20 dividido por 4 dá quanto? Dá os mesmos 5 ohm. Então, esse 5 já ficou piorzinho, né, pessoal? 5 ohm. Muito bem. Então, é isso que é um resistor ôhmico. Resistor ôhmico é aquele que, independente do valor do U e do I, sempre vai dar o mesmo valor. No meu exemplo, vai dar 5. Senhor, beleza, entendi. Mas como é que eu vou fazer para descobrir? Assim, tá, é 5 nos dois. Mas como é que eu sei para olhar isso rapidamente e descobrir? Olha uma coisa aqui, ó. Se você observar, qual que é o formato desse gráfico aqui? É uma reta, percebe? Então, um resistor ôhmico, o gráfico dele vai ser esta reta. Eu marquei em vermelho só para grifar para vocês. Tranquilos? É uma reta. Então, isso que significa dizer que ele é um resistor ôhmico. É um resistor que é uma reta, detalhe, sempre começando pela origem. Perfeito? Tá, e se não for ôhmico, o que ele é? Daí ele é não ôhmico. Como que é não ôhmico? É quando muda o valor. Olha aqui, ó. Se pegar esse ponto aqui, ó. Vou pegar a reta S agora, ó. Esse ponto aqui. Quanto que vale o valor do U? Vale 40. Quanto que vale o I? Vale 10. 40 por 10, esse ponto aqui, valeu, no caso, 4 ohms. Concordo? Então, o resistor S, naquele ponto ali, vale 4 ohms. Se eu pegar um outro ponto qualquer, olha esse ponto aqui, ó, que está bem fácil de medir, ó, aqui embaixo. Quanto que vale este ponto aqui? Esse ponto vai valer 10, que é o valor do U, aí, dividido por 6, que é o valor do I. Nossa, ficou uma desgraça isso aqui, né? Ficou uma desgraça, mas é 10 por 6. Vocês conseguem
entender o valor ali. 10 por 6. Pergunta, 10 por 6, 10 dividido por 6 é a mesma coisa que 4? Não, não é a mesma coisa que 4, concordam? Então, significa dizer que mudou o valor da resistência. Se mudou o valor da resistência, nós temos que trabalhar dessa maneira. Perfeito, pessoal? Como é que a gente analisa o resistor ômico e o não ômico? Então, na prática, é o seguinte, resistor ômico é aquele que o gráfico de U por I, veja que é U por I aqui, ele é uma reta iniciando pela origem. Resistor não ômico, ele também inicia na origem, todo resistor começa o gráfico pela origem. Tranquilos? Só que ele é uma curva ou qualquer outra coisa, ele não é uma reta. Tá? Então, ele vai ser, não necessariamente tem que ser uma curva com esse formato, ele pode ser para outro formato, tá? Pode ser embarrigado para baixo, para cima, que a gente chama de concavidade positiva ou negativa. Mas, enfim, pode ser qualquer coisa, menos uma reta. Tranquilos? Aqui tem um outro gráfico que eu quero mostrar para vocês, que é apenas vocês tomarem um certo cuidado. Isso aqui é uma questão de vestibular. Vejam, tem o resistor R1 e o resistor R2. Pergunta, esses resistores são ômicos? Resposta, sim, são ômicos. Por quê? Porque, primeiro, todo resistor começa pela origem, eles começam pela origem, tá correto? E é uma reta. Então, são resistor ômicos. O único probleminha aqui é na hora de você calcular o valor do R. Veja que este gráfico é um gráfico que está o I no eixo vertical e o U no eixo horizontal. Beleza? Está trocado. O gráfico da esquerda estava o U no eixo vertical e o I no eixo horizontal. Então, só tome cuidado que o gráfico pode vir U por I ou então I por U. Tudo bem, não faz diferença alguma, resistor ômico será sempre uma linha reta, uma reta. Mas na hora de fazer a conta, eu tenho que pegar o valor correto. Então, se eu quisesse pegar, por exemplo, este ponto aqui, ó, olha o ponto vermelhinho lá, eu tenho que fazer 4 dividido por 40, porque é U dividido por I. 4 dividido por 40. Tranquilos? Beleza? Isso é o chamado resistor ômico. Acabou a brincadeira. A aula de hoje, esse tópico aqui, esse pedacinho, é só isso. Então, bastante tranquilo, bastante fácil. Tem uma listinha para vocês brincarem. Vocês tentam fazer a lista, olhem a lista comentada. Se tiver dúvida, a gente conversa na live de quinta-feira. Beleza, pessoal? Tranquilos? Até mais. Abraço. Até a próxima.